E aí, turma dos terceiros anos do Sampaio, vamos falar um pouquinho sobre a produção de texto no Enem. Eu sei que a gente em sala de aula, a gente chegou a fazer uma produção muito pequena, né, de texto, só que aí vocês não receberam feedback, porque a gente entrou em quarentena, na verdade. Então eu preparei para vocês hoje uma aulinha bem curtinha sobre uma das competências do Enem. Vou falar com vocês hoje da competência 5. Aí você vai começar pelo final. Eu vou começar pelo final, certo? Para que vocês consigam entender de maneira mais clara, certo? Então, olha só. O que é essa competência 5? O que são as competências no Enem? Então, na redação do Enem, o aluno ele vai ser avaliado em 5 competências, certo? Uma dessas é a competência 5, que vai analisar a proposta de intervenção. Então, vamos lá entender primeiro o que é esta proposta, né? Então, é assim. O tema do Enem vem trazendo, geralmente, no seu corpo, uma situação de ordem social. Uma situação que está vinculada ao processo educativo do aluno, certo? E ele espera, o Enem, né, que o candidato seja capaz de elaborar uma possível solução para o problema que está sendo discutido no tema, certo? Que está sendo sugerido no tema. Então, o aluno ou candidato deve propor uma solução para aquele problema. Esta é a proposta de intervenção. Esta proposta de intervenção, por sua vez, ela deve apresentar 5 elementos. Quais são esses elementos? É que a gente vai ver agora. Olha só, eu tenho que propor algo, mas, Jandira, tem que ser uma proposta que dê certo. Nem sempre vai dar certo, é uma sugestão, né? Para você resolver ali um problema. Porque nem todo problema que a gente tem, a gente consegue resolver, infelizmente, né? Então, vamos lá. Quais são os 5 elementos da proposta de intervenção? O primeiro, o agente, que é quem vai fazer a ação propriamente dita, que é o que vai ser executado para resolver o problema em questão, o meio e o modo como esta ação vai ser realizada ou poderá ser realizada, o efeito dessa ação socialmente e um elemento novo, que é o elemento do detalhamento. Desde o ano passado, o detalhamento conta como elemento da proposta de intervenção. E o que é detalhar? É você explicar com uma riqueza de detalhes. Você pode explicar o próprio agente, a própria ação, o próprio meio, modo e o próprio efeito, certo? Então, são 5 elementos que devem aparecer na sua proposta de intervenção. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um texto que eu já tenho aqui de outros alunos, e eu vou ler só para vocês a proposta de intervenção para poder ilustrar melhor esses 5 elementos. Combinado, gente? Então, tem assim, olha, já é o finalzinho do texto. Então, portanto, é importante que o Poder Legislativo, como elaborador das leis que regulam o Estado, através das leis públicas, crie espaços que possam suportar as necessidades de todos os cidadãos de maneira eficaz e qualificada. Espera-se com isso a erradicação deste problema. Então, veja só. É só para a gente ter um exemplo. O tema que está sendo discutido aqui é uma questão de saúde, certo? E aí a aluna escreveu dessa forma. Então vamos ver cada um dos elementos que aparece aqui na proposta de intervenção dele. Então tem assim: portanto, é importante que o Poder Legislativo, veja, o Poder Legislativo aí será o agente da proposta. Jandira, quem pode ser agente? O agente pode ser o governo, pode ser a família, pode ser a escola, pode ser a sociedade, certo? Pode ser os meios de comunicação. O agente vai ser aquele elemento que vai realizar a ação da proposta, certo? Então, nessa proposta aqui, o agente é quem? O Poder Legislativo. Aí, veja só o que ele fez. Ele disse assim: como elaborador das leis que regula o Estado. Essa expressão aí é o detalhamento. Ela está detalhando, está dizendo pro leitor quem é o Poder Legislativo, certo? Aí eu tenho 2 elementos já. Eu tenho agente e tenho detalhamento do agente. Aí ele vem e diz: através de leis públicas. Então eu já tenho quem? Eu tenho o meio e o modo da proposta. Só que ele não disse ainda o que? A ação. Aí vem agora, olha. Crie
espaços que possam suportar as necessidades de todos os cidadãos de maneira eficaz e qualificada. Eu tenho uma ação. Qual é a ação? Criar espaços. Então eu tenho um agente que é o Poder Legislativo, eu tenho a ação que é o quê? Criar espaços, certo? E como é que vai ser criado esse espaço? Através de quê? Através de leis públicas. Esse é o meio e o modo. Mas e o efeito disso? Qual vai ser? Qual é? Aí ele diz, olha, espera-se, né? Com isso, é o efeito agora, olha, a erradicação da problemática. A gente não sabe qual é porque tá no texto acima e eu não li o texto para vocês de maneira completa, certo? Poder assim, vamos imaginar que fosse uma questão de saúde, como a gente está vendo agora. Espera-se, assim, a erradicação do coronavírus, por exemplo, para ficar uma coisa mais fechadinha. Mas eu quero que vocês entendam isso. Nós temos 5 elementos que devem aparecer na proposta de intervenção da redação e cada elemento tem o seu papel de importância. O agente vai ser quem vai realizar a ação é o que vai ser feito para resolver o problema, o meio e o modo é o caminho que vai ser usado para que essa ação seja realizada, o efeito disso e o detalhamento de um desses elementos. Então, gente, eu quis começar pelo fim da redação, porque eu acho que é a competência mais fácil, né? Para vocês entenderem. E a minha proposta é que vocês consigam fazer propostas de intervenção. Então, eu vou encaminhar para vocês uma atividadezinha, vocês vão ver esse vídeo e vão tentar elaborar propostas de intervenção, combinado? E aí vocês já vão estar treinando essa parte da redação, enquanto a gente não volta à sala de aula, para que a gente consiga construir todo o nosso texto da redação do Enem. Certo, gente? Então, eu espero que vocês, principalmente vocês que são terceiros anos, que vocês organizem horários de estudos, que vocês selecionem materiais, não fiquem parados. Quem tem acesso à internet, vão, gente, para a internet, vão ver videoaulas, tentem ler, leiam, porque a leitura vai dar repertório a vocês, vai ajudar na hora da escrita. Então é muito importante que vocês, terceiros anos, tomem para vocês agora este momento, porque o Enem tá aí, já ele vai acontecer, então a gente precisa também alcançar esse patamar, vamos dizer assim, né, de ingresso na universidade, e a redação é uma das portas importantes para se alcançar esse patamar, vamos dizer assim, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Vai chegar para vocês aí um material, produzam, eu vou estar lendo, corrigindo e dando para vocês o feedback, ok? Combinado? Um beijo grande, a gente se vê logo em breve.